Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill e Andrew Carnegie aqui nesse livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro então que o título ele foi inspirado no poema Invictus do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. E o Napoleão Hill disse que lamenta que o Henley não tenha continuado o poema, porque ele disse que a pessoa só pode ser capitão do destino e senhor da alma se ela é dona da mente, se ela é a guardiã consciente dos pensamentos. Porque o Napoleão Hill, quem é? Ele é aquela pessoa que passou muito tempo da vida dele. Em um livro está dizendo que foram 20 anos, no outro está dizendo que foram 30 anos, que ele passou estudando pessoas que foram muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram na vida. Por quê? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele era criar uma filosofia do sucesso, porque se a gente sabe como é que faz para fracassar, a gente não vai cometer o mesmo engano, não é? E se a gente sabe qual é o passo a passo para o sucesso, é só aplicar. Então eu acredito que nisso que é nessa máxima, ou foi esse pensamento, essa lógica que o Andrew Carnegie usou quando pensou que ele gostaria de estar deixando, além de dinheiro, além de ajudar, além de filantropia, porque eu li na época dele, ele foi o homem mais rico da época dele, e eu li até que ele continuaria sendo hoje, e ele doou mais, eu li que ele doou mais de 300 milhões para caridade, mas ele queria deixar mais, ele queria deixar também como é que as pessoas podem estar fazendo a sua própria fortuna, podem estar se tornando milionários como ele, iguais a ele, que não nasceram em berço de ouro. Tanto ele quanto o Napoleão Hill nasceram pobres. E eles reverteram essa situação, eles não usaram isso como álibi para passar a vida na correnteza da falta e da escassez, ao contrário, eles foram muito bem-sucedidos, terminaram a vida totalmente plenos em todos os setores, porque ele diz, não foi só esse livro, o livro que resultou de toda a pesquisa que o Napoleão Hill fez, com todos os princípios básicos da filosofia do sucesso, ele traz ali no livro Pense e Enriqueça. Eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, e ali ele deixa claro que esse enriqueça não é o enriqueça financeiramente apenas, é também, porque ele disse que não adianta nada a pessoa ser rica se ela não tiver saúde, por exemplo. A pessoa ser rica se ela não tiver uma família, se ela não tiver amigos, se ela não tiver um trabalho que ela gosta. Então seria aquela coisa do pobre menino rico, não é? Então ele deixa claro isso, e aqui nós estamos nesse livro, ele traz desses princípios os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada, e explica como é que isso entra ali naquela receita para o bolo do sucesso. Porque ele diz que dessa forma, se a gente cultivar essas qualidades, a gente vai conquistar o sucesso, com certeza, porque a gente vai dominar a nossa mente, vai pensar de modo criativo, organizado e atento, e assim a gente vai ter ações que nos levarão ao sucesso. E aqui nós estamos no terceiro capítulo, o último capítulo do livro, quase no finalzinho aqui, em que o Andrew Carnegie, então, ele está analisando esse conceito de atenção controlada. Ele já discorreu sobre vários pontos em que a atenção controlada mostra que ela é de vital importância para se alcançar o sucesso, e agora ele estava falando ali do sistema econômico dos Estados Unidos, como é que ele vê a atenção controlada ali, e mostrando que o sistema econômico dos Estados Unidos é o sistema no mundial que mais dá chances para a pessoa que souber usar a atenção controlada a abocanhar o quinhão dela também ali nesse caso na economia, nesse caso ali no financeiro.
E aí, aqui a última pergunta que ele disse também que teve gente que quis modificar esse sistema e que não deu certo. E aí a última pergunta aqui do Napoleão Hill para ele ali que eu fiz no vídeo anterior foi: seu conselho para o povo americano, imagino, seria não mexer em nada e tirar proveito máximo do estilo de vida americano? E aí ele diz, sim, meu conselho seria deixar o estilo de vida americano como ele é. Então ele está falando que ali nas páginas anteriores ele mostrou que houve movimentos que gostariam de estar mudando esse sistema, que de acordo com ele é o sistema ideal, é o sistema onde todos podem alcançar sucesso, todos têm as mesmas oportunidades. E aí ele diz, aqueles que sentem que devem ser feitas melhorias em qualquer porção do nosso sistema econômico ou social, devem começar a aplicar na própria vida as melhorias que recomendam. Se alguém acha que pode melhorar o estilo de vida americano, que primeiro demonstre a solidez do plano, fazendo-o funcionar na própria vida. Então todos ficarão felizes de adotar esse sistema, se for comprovado que ele é melhor que o nosso atual. Ou seja, ele desafia quem quer que seja que queira modificar o sistema atual, ou não sei se teve modificação, mas esse livro foi escrito em 1909, a modificar esse sistema que ele disse que dava tão certo, que ele mostrou e até hoje eu acredito que ainda esteja dando tão certo, porque senão os Estados Unidos não seria essa potência mundial que é. Então ele desafia as pessoas, aplica primeiro na sua vida, mostra que dá certo e aí depois todo mundo assimila então. E aí o Napoleão Hill continua. Em outras palavras, você recomenda àqueles que querem dividir a riqueza igualmente que se juntem, formem uma colônia e dividam seus bens pessoais. Depois, quando provarem que podem viver melhor e com mais prosperidade e desfrutar de mais luxos da vida do que podemos nós, que acreditamos no estilo de vida americano e aderimos a ele, poderemos ser influenciados a abandonar nosso sistema atual e adotar o deles? Aí Napoleão Hill traz em outras palavras aquilo que eu já vinha dizendo ali antes, que então se o que ele está querendo dizer é que essas pessoas que querem dividir a riqueza igualmente se juntem em forma de uma colônia e dividam os bens pessoais delas. E depois que eles fizerem isso, se ficar comprovado que eles vão poder viver melhor do que com o atual sistema, que eles mostraram ali como é que funciona, onde todos podem ser acionários da empresa, onde as pessoas têm benefícios para poder estudar, onde as pessoas têm como subir na própria empresa. E aí então ele diz que se depois que isso ficar colocado dessa forma, se eles conseguir viver com mais prosperidade, aí todos devem então ser influenciados e aderir a esse sistema. É isso que o Napoleão Hill pergunta. Vamos ver o que o Andrew Carnegie responde. Essa é a ideia. Mas devo chamar sua atenção para o fato de muitas colônias como essa já terem sido tentadas. Até agora, nenhuma funcionou. E os que começaram a ideia foram forçados a voltar ao nosso sistema atual, no qual podiam dispor dos benefícios da concentração de riqueza e esforço pessoal sob um sistema democrático de liderança. E aí eu acredito que eu li novamente, eu já tinha lido isso aqui no vídeo anterior, tá bom? Mas como ele disse que podia repetir, que era para estar lendo, relendo, então fica valendo, tá bom, gente? O que faltava nesses esforços coletivos que impediram o sucesso? Parece que eram baseados em esforço concentrado por meio do consentimento mútuo de todos os envolvidos. Essa é uma afirmação, uma colocação do Napoleão Hill. Vamos ver o que o Carnegie diz. Faltavam muitas coisas essenciais. Primeiro, faltava o motivo do lucro, que faz o indivíduo fazer o máximo de esforço e agir por iniciativa própria. Segundo, faltava o espírito da autodeterminação. Tire de um homem o desejo de tornar-se independente e você o priva de boa parte da iniciativa, entusiasmo, imaginação e autodisciplina dele. Quando o homem desiste do privilégio de independência, ele também desiste de uma quantidade proporcional do entusiasmo e ambição.
Um dos fatores mais essenciais ausentes era o poder que é adquirido pela consolidação de uma vasta porção de riqueza, com uma quantidade igualmente vasta de mão de obra, como o que temos no estilo de vida americano. Então aqui, como a gente já viu, ali no vídeo anterior, no final, ele mostrando então por que esse novo sistema que tentaram implantar não deu certo, porque faltavam coisas essenciais, de acordo com ele, que faziam com que a pessoa faltava o essencial, que era o motivo. Ele já deixou bem claro ali nas páginas anteriores que o que faz a pessoa agir é um motivo, ela tem que ter uma motivação. E no mundo econômico, ali no mundo industrial, no mundo da indústria, no setor econômico, essa motivação é o lucro. É o dinheiro, é a financeira. E aí ele disse que faltava então esse motivo, que era o lucro, e isso fazia com que a pessoa ficasse então sem entusiasmo, iniciativa, imaginação e autodisciplina. E aí se tirar de tudo isso da pessoa, ela também desiste do privilégio dela de ser independente e desiste também do entusiasmo e da ambição. Então é uma coisa que vai minando então aquela vontade da pessoa de viver e viver plenamente, não é? Acho que é isso que ele está querendo dizer. Entendo o que quer dizer. Os experimentos socialistas não funcionaram porque os indivíduos engajados no movimento perderam o espírito de autodeterminação que tem o homem que se move por iniciativa própria. Fixa os próprios hábitos de vida, vive a própria vida e se dedica à sua escolha de ocupações. Aqui então Napoleão Hill resume o que aconteceu, porque a pessoa perde o espírito de autodeterminação e não vai poder então ter iniciativa própria para fixar os próprios hábitos e viver as suas próprias escolhas. E o Carnegie completa. Bem, essa foi parte da causa do fracasso. O importante que quero enfatizar é isto. Colônias socialistas não deram certo enquanto o estilo de vida americano é bem sucedido. Conhecemos os efeitos. Podemos discordar em relação à causa, mas quanto aos efeitos não há discordância, porque os fatos falam por si. Mesmo onde as colônias socialistas existiram por um tempo, elas não encontraram nenhum método de dar aos membros os luxos de vida que as pessoas comuns têm no estilo americano. No máximo, garantiam o sustento mínimo, em condições que privam os membros do privilégio da iniciativa pessoal. Portanto, os membros deviam ser privados também da paz de espírito que tem um homem que vive a própria vida. E até aqui que a gente tinha vindo, né? Nós então entendemos ali que a pessoa se vai tirando tudo, esse interesse dele para fazer as próprias escolhas, o entusiasmo, a ambição, a autodisciplina, se vai tirando tudo isso, a pessoa acaba no fim por perder também a paz de espírito. E aí que é o básico, o necessário, que está ali, eu acredito seja ele alicerce para a pessoa que vive a própria vida. Mas houve muitos sistemas diferentes de sociedade cooperativas que parecem ter funcionado bem, diz o Napoleão Hill. Aí o Carnegie responde: agora você está entrando em um campo totalmente diferente. Cooperação é muito diferente de socialismo. O princípio de cooperação é um dos princípios da filosofia da realização individual no estilo de vida americano, mas não tem nada em comum com o socialismo. Cooperação traz benefícios sem a perda da iniciativa pessoal e do direito à livre empreitada. Cooperação não priva um homem do motivo que o inspira a usar a imaginação, entusiasmo e visão criativa. Cooperação é uma parte do grande estilo de vida americano pelo qual os recursos materiais e a mão de obra são coordenados para produzir o maior poder combinado disponível ao povo da América.
Então aqui ele dizendo ao Napoleão Hill que o sistema de cooperativas ele é completamente diferente do sistema do socialismo, dizendo que com a cooperação é possível estar se fazendo também a mesma coisa, usando os princípios da atenção controlada, do entusiasmo e da imaginação, o que difere do outro sistema. Ele diz que é exatamente isso, faz parte também do sistema que funcionava nesse momento nos Estados Unidos. A cooperação em colônias socialistas, mas o motivo correto para produzir poder duradouro não está presente. A tensão controlada, Napoleão, não, começando de novo. A atenção controlada, Napoleão, está falando para o Napoleão Hill, é essencial para um sistema democrático de livre iniciativa e é desestimulada, diminuída e, por fim, ausente em um sistema socialista. Então, aqui ele dizendo que a atenção controlada não existe aonde a pessoa, então, perde o interesse, a pessoa perde o entusiasmo, a imaginação, a autodisciplina e, no final, ela perde até a paz de espírito, que é o que ele diz. De acordo com ele, acontece ali no sistema socialista e é assim que ele conclui esse capítulo. Aqui o terceiro capítulo, onde ele estava então analisando a atenção controlada. E aí, aqui vamos ver como é que continua aqui para finalizar o livro. Seja dono da sua própria mente. Ler com muita atenção os capítulos deste livro vai permitir ao leitor aprender o que Carnegie me ensinou há muitos anos. É preciso reconhecer oportunidade por meio da visão criativa, conceber como capitalizar sobre uma oportunidade usando o pensamento organizado e controlar as atividades da mente e dirigi-las para um fim determinado com atenção controlada. Você então será dono da sua própria mente e estará pronto para dar a atenção necessária à realização do seu objetivo. Aqui então ele mostrando que o quanto é importante a gente conhecer as oportunidades por meio da visão criativa e saber como capitalizar sobre uma oportunidade usando o pensamento organizado e saber também controlar as nossas atividades da mente e dirigir os nossos pensamentos para um fim determinado com atenção controlada. E aí eu já lembro, eu fiz até um vídeo aqui, eu deixo se vocês quiserem ver, um curso que eu fiz que a pessoa falou, a gente não devia, quando rezasse, não devia pedir por dinheiro, devia pedir sim por ideias. Porque ideias, também o Joe Vitale fala ali no livro Limite Zero, que ideias elas são, e eu falo disso, ele fala, falando de uma ferramenta do Ho'oponopono, que é o cipote, o selo cipote, eu fiz um vídeo, eu deixo aqui também para você entender melhor se quiser. Ele diz que o cipote ele ajuda a ter ideias e ele diz que a ideia ela pode ser milionária. E aí eu me lembro também de uma coisa que o Dr. Lair Ribeiro fala sobre ideias. Ele conta mais ou menos uma parábolazinha, ele diz, se ele der uma pérola para uma pessoa, eu dou uma pérola para você, aí hoje, aí daqui a 2 dias eu te dou mais uma pérola, aí daqui mais 3 dias eu te dou mais uma pérola, aí daqui a 6 meses eu te encontro e pergunto, o que você fez com as pérolas que eu te dei? Aí você fala, primeiro eu cheguei em casa, coloquei em cima da penteadeira, a pessoa que veio arrumar, limpar, não viu, jogou no lixo. A segunda eu deixei no bolso da calça, ela foi para a lavanderia, também se perdeu. E a terceira eu coloquei em um lugar tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Aí ele diz, se eu tivesse te dado antes um fio de nylon e tivesse te explicado, olha, cada pérola que eu te der, você coloca nesse fio. Aí você teria feito um colar. Ele disse então que as pérolas são as ideias, porém se a gente não tiver aqui, eu acredito, é só a minha forma de entender agora, não foi entender o que ele explicou com relação à ideia, trazendo aqui para o que o Napoleão Hill está dizendo sobre reconhecer a oportunidade por meio da visão criativa, conceber como capitalizar sobre uma oportunidade usando o pensamento organizado e controlar as atividades da mente
para dirigi-las para um fim determinado com atenção controlada. Ou seja, as oportunidades são as ideias. A gente pode ficar pedindo por ideia, mas se a ideia vem e a gente não tem visão criativa, a gente não consegue usar o pensamento organizado, a gente não tem atenção controlada, a gente não tem disciplina, a gente não tem força de vontade também, aí a gente não vai transformar essa ideia, não vai transformar essas pérolas em um colar, a gente vai perder todas elas. A vontade humana pode superar qualquer obstáculo ou qualquer dificuldade se um homem tiver fibra suficiente para usá-la. Aquele poder secreto interior que tem a resposta para todos os problemas pode ser contatado pela concentração de pensamento baseado em definição de objetivo. Quando Thomas Jefferson decidiu agir, nenhum obstáculo inesperado o desviava do curso, porque ele havia considerado tudo muito bem e com cuidado. Você é o arquiteto da sua carreira. Isso quem disse foi Frank Channing Haddock. Então, ele aqui dizendo então que tudo passa, como ele disse, durante quase todo esse livro, ele trouxe esse conceito de que a vontade, ela é a rainha ali, ela é a mestra de todas as qualidades, de todos os pontos ali importantes da nossa mente para fazer com que a gente se mova em direção ao sucesso. Porque se não tiver força de vontade, como ele está dizendo aqui, a vontade humana pode superar qualquer obstáculo ou qualquer dificuldade, se a pessoa tiver fibra suficiente para usá-la, ou seja, se a pessoa não se deixar se auto-sabotar, porque se ela não puser a força de vontade ali em primeiro, olha, sou eu que mando, eu sou a chefe, aí então ela pode se auto-sabotar, se deixando levar pelas emoções negativas, se deixando levar talvez até pela razão, se ela estiver sendo guiada por emoções negativas. Então, ele disse que há que se colocar acima de tudo a força de vontade para a gente conseguir se mover em direção ao sucesso. E agora vem aqui para concluir alguma coisa sobre o autor, que é o Napoleão Hill. Napoleão Hill nasceu em 1883 em Wise County, na Virgínia. Trabalhou como secretário, repórter de um jornal local, gerente de uma mina de carvão e lenhador. E frequentou a escola de Direito antes de começar a trabalhar como jornalista para a Bob Taylor's Magazine. Um emprego que o levou a conhecer o magnata do aço Andrew Carnegie, o que mudou o curso da vida dele. Carnegie incentivou Hill a entrevistar os maiores industriais, inventores e estadistas da época para descobrir os princípios que os levaram ao sucesso. Ele aceitou o desafio, que durou 20 anos, e originou o primeiro livro, A Pedra Fundamental, Pense e Enriqueça. O clássico da construção da riqueza e best-seller de todos os tempos nessa categoria. Depois de uma longa e variada carreira como autor, editor de revista, palestrante e consultor de líderes empresariais, o pioneiro motivacional morreu em 1970 na Carolina do Sul. E aqui eu vou dizer como ele disse ali em relação ao poema Invictus. É uma pena que ele não conclua aqui a pessoa que escreveu sobre o autor, que diz, ele morreu ali, ele nasceu em um berço de pobre, uma cabana de 2 cômodos, uma cabana, aqui está escrito que ele teve um começo bem diferente, nasceu na pobreza em uma cabana de madeira de 1 só cômodo. E aí ele morreu ali na Carolina do Sul, e aí ele podia dizer que ele morreu como um dos homens mais consagrados. O livro dele, Pense e Enriqueça, na categoria é o maior best-seller, acredito que lido por todo mundo. E morreu consagrado e morreu milionário, e morreu, eu acredito, realizado em todos os setores da vida dele. Por isso ele tem know-how para estar trazendo para a gente um guia para o sucesso. Porém, ele disse, não adianta a gente ler esse livro assim, desse jeito e não assimilar.
Também não adianta a gente ler e reler, assimilar, mas não colocar em prática. Ali no final do segundo capítulo, Pensamento Organizado, ele diz que se ele pudesse deixar uma única palavra, ele diria que é ação. Porque ele disse que conhecimento é poder, porém conhecimento seguido de ação. O conhecimento mostra e a gente faz, é a ação, é a teoria posta na prática, porque senão também não leva a lugar nenhum, não tem movimento, não se torna poder. Vocês continuem seguindo, que a gente possa conseguir realmente colocar em prática aqui, para que no final nós possamos ser capitães da nossa alma, senhor do nosso destino, assim como foi o que com certeza foi a intenção do Andrew Carnegie, e foi por isso que ele aconselhou Napoleão Hill a fazer, e ele aceitou o desafio, passou 20 anos da vida dele, então aqui ele está dizendo que é 20 anos, trazendo esse trabalho assim que eu acredito que vale a gente tá focado nele para que a gente também alcance esse sucesso que ele diz que é possível aqui, que tanta gente alcançou. Tá bom, gente? Eu fico super feliz por vocês que vieram comigo nesse livro. Eu agradeço muito você que manda mensagem, você que deixa a sua curtida, você que compartilha, porque eu espero realmente que o conteúdo desse livro aqui possa, com certeza, transformar a vida de quem ouvir através desses vídeos que eu esteja fazendo. Tá bom? E aí eu espero muito contar com você para continuidade, para que a gente continue mastigando um pouco, estudando um pouco mais, não só os 3 livros dele. Vou trazer vários vídeos com o que ele está passando nos 3 livros, no Pense e Enriqueça, no Capitão Mais Esperto que o Diabo e agora nesse aqui. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem, que continuem comigo. Muito obrigada. Tchau.